Guaraci, por favor. Prezados irmãos, prezadas irmãs, muito boa noite. A grande parte da humanidade ainda não tem a menor ideia do que foi a vinda de Jesus ao plano físico. O nosso planeta tem 7 dimensões. E o plano físico é a terceira dimensão, indo do núcleo para cima. As outras dimensões nós ainda não temos acesso. E o Mestre Jesus é o diretor espiritual do planeta, montou todo esse esquema, todo esse sistema e dirige e mantém. Então, quando ele esteve aqui conosco, há um prazo aí de 2000 anos, ele trouxe para nós todos os fundamentos para que possamos alçar a esses planos onde ele vive. Ele disse assim na sua despedida: eu vou vos preparar um lugar, e onde eu estiver, aí também estarão vós comigo. Em outro momento, ele disse assim: nenhuma ovelha se perderá do imenso rebanho do nosso Pai. E nós, às vezes, estudando as grandes escolas dos iniciados, e hoje também os representantes dessas grandes escolas, que trazem informações esplêndidas sobre a natureza do homem, sobre a sua conceituação enquanto alma, enquanto espírito, eles dão verdadeiras informações, mas infelizmente eles não conseguem trazer para Jesus esse cetro da sua maestria no planeta. Algumas dessas escolas costumam equiparar Jesus com outros grandes nomes, mas todos esses grandes nomes vieram aqui a mando de Jesus, ao comando de Jesus. Buda, Lao Tse, Confúcio, Zaratustra, Sócrates e outros tantos vieram aqui sob o comando de Jesus, sob as ordens de Jesus, para preparar o caminho para ele vir. Então, tudo que ele fez aqui tem uma explicação lógica e profunda. Cada momento vivido por Jesus, que está escrito lá no Novo Testamento, nós podemos analisar em torno de 70 vezes cada situação vivida por Jesus. Vou dar um exemplo bem simples, que é quando ele fala assim: em verdade vos digo. Como nós estamos acostumados com aquela história do era uma vez, a gente acha que Jesus estava falando um era uma vez para começar a sua lição naquele momento. Contudo, em verdade eu vos digo, para aprofundarmos neste ensinamento, nós temos que saber tudo de física, tudo de química, tudo de biologia, tudo de física quântica, para a gente começar a entender o que ele disse com em verdade eu vos digo. E nós trouxemos para o nosso estudo de hoje um dos momentos mais extraordinários que nós encontramos nessas vivências de Jesus aqui no plano físico, que foi a transfiguração no Tabor. Então, nós tentaremos trabalhar todos os elementos que estavam lá no Tabor. Então, vamos começar da seguinte pergunta: Moisés teria proibido a prática da mediunidade? Então, Moisés viveu cerca de 1.200 e 300 anos antes de Jesus. Quando ele estava lá no Monte Sinai, quando ele tirou aquele pessoal lá do Egito, e que ele começou a estabelecer as leis para aquele povo, ficaram 40 anos lá no deserto, ele estabelecendo leis, e aquele povo modificando as suas gerações. Então ele escreveu algumas coisas, outras ele disse, então consta que ele havia proibido a prática da mediunidade. O que nos parece estranho, porque Moisés foi um dos grandes médiuns que a humanidade tem notícia. Então será que ele ia proibir uma coisa que ele fazia?
Então eu sou artesão, eu proíbo que se faça artesanato no mundo, sendo que ele não ficaria ali para sempre. Então vamos começar a estudar essa conversa de Moisés. Lá no Deuteronômio, que é o 4º livro da Torá, que Deuteronômio significa segunda lei, no versículo 9 está escrito assim: quando entrares na terra que Yahvé, teu Deus, te dará, não aprendas a imitar as abominações daquelas nações. Que em teu meio não se encontre alguém que queime seu filho ou sua filha, nem que faça presságio, oráculo, adivinhação ou magia. Os que pratiquem encantamentos, que interroguem espíritos ou adivinhos, ou ainda que invoque os mortos. Pois quem pratica essas coisas é abominável a Yahvé, e é por causa dessas abominações que Yahvé teu Deus as desalojará em teu favor. Quando você lê isso aqui, você diz que está proibida a prática da mediunidade. Quando ele fala aqui, olha, no versículo 11, é que invoque os mortos. Mas aí, nós temos que buscar o contexto histórico disso aqui. Quem que estava lá na terra que aquele povo ia entrar? Lá na Palestina. Naquela época, na região que eles entraram, era dominado pelos filisteus. E os filisteus tinham práticas terríveis. Por exemplo, eles tinham oferendas aos deuses deles de queimar filho e filha como oferenda. Então pegavam uma menina virgem, um menino virgem, e ofereciam aos deuses. E essa criatura que era queimada, ela ia com alegria para o holocausto. Por quê? Ela era colocada na cabeça dela que ela seria a grande salvadora do povo, que através do sacrifício dela, o povo seria mais feliz. Também se praticava ali a questão das perguntas aos espíritos, porque você está proibindo alguma coisa que existe. Então tinha a prática da consulta lá nos oráculos deles, mas eram consultas bastante estranhas. Eles queriam saber coisas muito materiais, coisas muito chegadas aos imediatismos, aqueles interesses pessoais, se eu vou conseguir isso, vou conseguir aquilo, se a minha tribo vai vencer a guerra tal, enfim, aquelas perguntas que, na verdade, Moisés já estava bem acima daqueles conteúdos. Então ele fala, isso vocês não vão fazer. Então quando você lê aqui 9, 10, 11, 12, você fala assim, então Moisés proibiu. E nós vemos hoje colegas, amigos ou não, que trabalham em outros segmentos do cristianismo, que combate a mediunidade em cima deste estudo. Inclusive dizem assim, que a Bíblia condena o espiritismo. Ora, como é que a Bíblia vai condenar o espiritismo se a palavra espiritismo foi cunhada por Allan Kardec no século XVIII? E a Bíblia foi escrita a partir... no século XIX, desculpa. E a Bíblia começou a se compilar esses dados aqui no século X a.C. Então não tinha como você falar em espiritismo na época. Então eles trabalham isso aqui, quem invoca os mortos. Porque a maioria que não conhece o espiritismo entende que o espiritismo trabalha só com a mediunidade. Ao passo que nós trabalhamos com vários pilares de informação, como imortalidade, como reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, lei de ação e reação. Então as pessoas acham que nós trabalhamos apenas com a prática da mediunidade. Então acontece o seguinte, quando se estuda a Bíblia, se você lê um versículo ou um conjunto de versículos só, você pode ficar enrolado. Porque tem uma lá que fala assim, se você não odiar seu pai e sua mãe, você não é digno de ser meu discípulo. Jesus falou isso, gente. Quer ver uma outra que ele falou? Cuidado com os diabos. Ele falou isso também. Aí você fala assim, mas Jesus falou isso? Falou. Então você tem que analisar o que Jesus quis dizer com isso. Porque se nós não buscarmos a origem das palavras, essas transliterações, essas traduções, nós vamos ficar perdidos.
Então, só para tranquilizar vocês, o odiar, naquela época que eles falavam, odiar significa desapegar, tá? Não é ficar com raiva do outro, não. É desapegar. Aí está certo. Se você não desapega do seu pai e da sua mãe, que às vezes não querem crescer agora, você não vai conseguir. E o diabo vem de diabolos, grego, que significa ardiloso, mentiroso. Então costuma ter uns diabos por aí, não tem? Eu espero que aqui não tenha, né? Mas ardiloso e mentiroso. Isso é diabo. A palavra diabo significa isso. Então vamos continuar aqui. Vamos tentar entender, caminhando nos versículos do Deuteronômio, né? Então, observando esses versículos que nós lemos aqui agora, parece que ele realmente proibiu. Contudo, estamos esquecendo de ler os versículos 14 e 15, do mesmo capítulo 18. Então, esses versículos 14 e 15, muitas vezes a pessoa não vai ter, só para aqui. Já está aqui, já está bom, porque já proibiu, está ótimo. Mas vamos continuar lendo. Então, vamos ver os que estão 14 e 15. Aí vai mudar alguma coisa. O que vai mudar, né? Então, vamos lá. Versículos 14. Porque estas nações que hás de possuir, ouve os prognosticadores e os adivinhadores. Porém, a ti, o Senhor teu Deus não permitiu tal coisa. E Yahvé, Deus, suscitará um profeta como eu no meio de ti, dentre os teus irmãos, e vós o ouvireis. Ou seja, você não podia praticar a mediunidade daquela maneira que eles faziam. Mas havendo necessidade, viria um profeta, como ele mesmo se coloca, como eu. E aquele povo recebeu 17 profetas. Hoje, quando nós lemos os profetas do Antigo Testamento, são em número de 17, e eles profetizaram o tempo todo e falaram mediunicamente. Então ele diz mais ou menos isso. Não faça como eles fazem, porque eles não estão ligados à verdade espiritual. Eles estão buscando informações muito pequenas, muito rasteiras, muito terra-terra. Porque quando você precisar de uma informação de nível superior, Deus te mandará alguém. E aí começaram esses espíritos a virem aqui, a partir do século IX a.C., um deles, principais deles, Isaías, e aí começaram então a dar as informações. Então, nesse ponto aqui, a gente observa que não tem nada de proibição na Bíblia. Existe a proibição da prática errada da mediunidade. Isso aqui no Ceará Fraterno também é proibido. Aqui não se pode fazer mediunidade assim. Onde eu vou, ninguém pratica mediunidade assim, em se tratando de centro espírita. Então, há uma orientação, ao estudo e a tudo isso, certo? Aí, o aluno diz assim, é mesmo, acho que eles usavam errado a mediunidade, e foi por isso que Moisés proibiu. Tinha que ser da forma certa. E depois surgiram os profetas, é isso. Agora, nunca mais eu vou falar que Moisés proibiu a mediunidade. Eu pergunto a vocês, alguém tem dúvidas sobre isso? Porque muitas vezes nos abordam por aí. Mas Moisés proibiu isso na Bíblia. Eu não sei se já aconteceu isso com vocês. Comigo é sempre. Por isso que eu fiz esse estudo. Para ficar bem afiado para responder. Então, muitas vezes se pergunta, mais pessoas em faculdade, fazendo faculdade, às vezes isso acontece. Mas você é espírita? Mas espera aí. Está condenado o espiritismo na Bíblia. Primeiro, que eles vão falar errado, né? O espiritismo não existia esse nome na época. Então, é bom que a gente entenda assim. Então, vamos continuar aqui. Então, a mediunidade na antiguidade, ela foi exercida largamente entre os hindus. A gente vê isso aí na história deles. Foi exercida pelos egípcios, principalmente pelos egípcios. E como era exercida de uma maneira extraordinária, muito profunda. Também exercida entre os hebreus, e a gente vê isso na Bíblia o tempo todo, e também exercida pelos babilônios. Então nós colocamos aqui algumas civilizações antigas, mas muitas outras exerceram a mediunidade. Aí a pergunta é, Jesus outorgou a prática da mediunidade? É aí que eu pergunto, né? Será que Jesus falou assim, pode? Né? Como que pode?
Porque Jesus veio trazer os fundamentos gerais e basilares de uma nova era, que é a era do Espírito. Ele inaugurou essa era há 2000 anos atrás, deu 2000 anos para a gente se acostumar com ela, e agora a coisa vai pegar. Agora o bicho vai pegar. É uma pena que eu não fiz o slide aqui da precessão dos equinócios, senão eu mostrava para vocês cientificamente por que o bicho vai pegar. Vocês sabem que a Terra, além do movimento de rotação e translação, ela tem um outro movimento, tem outros, né? Mas vou pegar um. Ela gira cambaleando, né? Ela faz esse cambaleio. Então tem um cambaleio que eles chamam de ascendente, que é quando ela fica para o lado de lá. Depois que ela vem para cá é o descendente. O descendente vai levar a Terra a entrar em contato com o núcleo da galáxia. Então cada cambaleio desse, cada meia volta dessa, ela leva 26 mil anos. Então nós estamos encerrando um ciclo de 26 mil anos, um ciclo de guerras. Por quê? Porque ela estava fora do centro da galáxia. Ela não recebeu o influxo do centro da galáxia. Agora ela está virando para o centro da galáxia. Então serão 26 mil anos de profundas transformações. Porque vai mudar o eletromagnetismo do planeta, vai mudar toda a estrutura cósmica que o Alexandre, no livro Os Mecanismos da Mediunidade, ele fala que nós recebemos continuamente raios cósmicos e raios magnéticos da Terra. Nós estamos no meio disso. Então isso vai mudar completamente. Então essa nossa estrutura de hoje terá que ser modificada também. Esses nossos pensamentos de hoje, as nossas ações de hoje. Mas vamos lá, Jesus otorgou a prática da mediunidade. Aí o Humberto de Campos, através da psicografia do Chico Xavier, disse que sim, que Jesus otorgou a prática da mediunidade. E ele fala que foi no Monte Tabor. Então nós sabemos que lá no Monte Tabor houve um momento mágico que Jesus faz um processo onde ele se mostra com uma luminosidade muito intensa. O perispírito dele ultrapassa os limites físicos e ele se mostra como o sol radiante que ele é. Segundo consta, minha gente, a luminosidade de Jesus equivale a 1000 sóis. Dá para encarar? Não, né? Vocês imaginaram 1000 sóis? A luminosidade do Mestre. Aí quando você lê que Jesus foi um dos construtores do sistema solar, construiu o Sol, você fala assim, como? Porque ele é 1000 vezes maior que o Sol, ou mais intenso que o Sol. Então aqui ele deu uma pequena amostra para a gente. Imagine que seja assim, 0,01% do que ele é. Né? E aí ele mostra para nós. Então nós vamos estudar agora esse momento mágico que foi a transfiguração. Porque o Humberto de Campos diz que ela foi o marco, né? Mateus vai dizer o seguinte: 6 dias depois tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João. É uma coisa séria, porque nas horas, nos momentos mais complexos, você pega Pedro, Tiago e João. Aí você pergunta assim, o Tadeu não ficava com ciúme, não. Se eu fosse o Bartolomeu, eu estava pegando. Por que são esses 3 só? Isso também tem uma explicação, sabe? Bem interessante. Né? Tiago e João, seu irmão, eles conduziu em particular a um alto monte. E transfigurou-se diante deles. O seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E eis que eles apareceram, Moisés e Elias, estavam desencarnados, tá? Falando com ele. E Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Senhor, é bom estarmos aqui. Se queres, façamos aqui 3 tabernáculos. Tabernáculos é templo, né? Um para ti, um para Moisés e outro para Elias. Estando ele ainda a falar, eis que uma nuvem luminosa os cobriu, e da nuvem saiu uma voz que dizia: Este é o meu amado filho, em que me comprazo, escutai-o. E os discípulos, ouvindo isso, caíram sobre seus rostos, e tiveram um grande medo. E aproximando-se Jesus, tocou-os e disse: Levantai-vos, e não tenhais medo. E erguendo eles os olhos, ninguém viram, senão unicamente a Jesus. Vocês viram vários processos de mediunidade aqui? Né? Vocês viram o fenômeno de voz direta, né? Viram o fenômeno próprio da transfiguração, viram o fenômeno da materialização. Então, quando Jesus otorgou para valer.
Não é só um momento que eu vou mostrar para vocês, eu vou mostrar vários momentos. Então vamos tentar analisar isso aqui. Isso tem Mateus, e Marcos e João. Só Lucas não colocou. Então, aí são os elementos do Monte Tabor. Jesus, Elias, Moisés, Pedro, Tiago, João, Monte Tabor, nuvem e voz. Então, quando você vai analisar isso, você pega os elementos para analisar um a um esses elementos, para que a gente entenda o que aconteceu no Monte Tabor, certo? Então, vamos lá. O Elias representa a humanidade. Por quê? Porque Jesus disse assim: dos filhos nascidos de mulher, Elias é o maior deles. Aí o que Jesus disse? Disse assim: dentre os espíritos que ainda necessitam encarnar, o maior de todos eles é Elias. E nós temos hoje uma informação de que a Terra tem aproximadamente 34 bilhões de seres vivendo aqui, desse sistema de 7 planos. Né? E que 2/3 desses planos necessitam da encarnação. Os outros só vêm aqui por missão. Muito raramente. De 1000 em 1000 anos que eles vêm aqui para trazer uma missão, como foi o caso de Francisco de Assis, né? Que já tem 800 anos que ele esteve aqui, que está voltando. Então só vem aqui em missão mesmo, não vem aqui mais para fazer esse trabalho que nós estamos fazendo. Então Jesus disse assim: olha, entre essas pessoas, entre esses 2/3, o Elias, o maior deles. Então ele representa a humanidade. Ele é a síntese da humanidade. Ele é a nossa síntese. Muito bem. E o Moisés? Moisés representa a lei, que foi o primeiro a estatuir uma lei, tanto civil para aquele povo que receberia Jesus, como também a lei divina dos 10 mandamentos. Então, se Elias representa a humanidade, Moisés representa essa lei. Não é? Continuando aqui, o Pedro, ele vai representar a fé. Porque Jesus disse assim: Pedro, tu és pedra, e sobre a tua pedra, a tua fé, eu vou edificar a minha igreja. Não é a igreja como nós pensamos, o templo, aquelas coisas. Aquilo ali são locais, né, de encontros dos cristãos para as suas orações. No cristianismo primitivo, essas igrejas, ou eclésias, como era o nome original, eram construídas nas casas daqueles líderes das comunidades cristãs. Até que alguém lá construiu, numa comunidade chamada Dura Europos, achado recentemente, a arqueologia encontrou, a primeira casa verdadeiramente feita para as reuniões. Então era igualzinho o centro espírita, gente, mas exatamente. Tinha o salãozinho de reuniões e tinha a sala da paz. Interessante, né? E aí, ali é que começaram então a sair das casas das pessoas para começarem a ter os seus locais para se reunirem. Então, não é um templo. Eclésia significa assembleia. É encontro de pessoas que vão estudar alguma coisa relacionada, no caso aí, ao cristianismo. Então, Pedro era aquele espírito muito forte, com muita estrutura. Então, Jesus falou assim: olha, você será o representante, o meu representante depois que eu for embora. E realmente foi. Foi Pedro que o representou. E até hoje nós sabemos disso aí, porque se fala muito que o Pedro tem a chave do céu, aquela coisa toda, meio que metafórico, mas guarda uma informação seguinte: ele é o grande representante de Jesus. E o Tiago? O Tiago representa o estudo. O Tiago era daqueles ali, era um dos que estudava mais a Torá. O Levi era muito culto. O André também. Mas quem mais estudava a lei judaica era o Tiago. Certo? E aí nós temos o João, que representa o amor. Jesus sempre falava: esse é meu discípulo amado. João estava sempre relacionado a essa questão de amor. Não é? E a mediunidade, então, foi liberada por Jesus, desde que praticada em favor da humanidade, dentro das leis que a rege, e tendo como princípios a fé, o conhecimento de causa e o amor.
Então, você analisando os elementos do Monte Tabor, você chega a essa conclusão. Então, assim se pode praticar a mediunidade, desde que ela, né, seja a favor de todos, não a favor de mim só. Então, eu sou médium, eu vou procurar informações lá na espiritualidade só para mim? Não, eu tenho que fazer isso para todos, né? Aberto a todos. E dar de graça o que de graça eu recebo, ou eu recebi. Então, é praticado em favor da humanidade dentro das leis que regem a mediunidade. Por quê? Porque ela está inserida na lei natural, na lei instituída por Deus. Então, hoje, quando nós estudamos mediunidade da maneira que nós já podemos estudar, com a profundidade que nós já temos para estudar, nós vamos entender isso, que ela é regida por leis muito complexas, mas ao mesmo tempo simples de entender. Então, ela tem que ser exercida dentro dessas leis. Ontem eu dei um curso de 8 horas sobre mediunidade, lá na cidade que todo mundo conhece, chama São João de Aveiro, pelo menos de nome, né? Então nós falamos sobre isso 8 horas. Nós mostramos para eles que a mediunidade tem toda uma regulamentação estatuída no livro dos médiuns, certo? E tendo como princípio, né, a fé, que é apresentada por Pedro, o conhecimento da causa, que é apresentado por Tiago, e o amor. Aí você fala assim, quer ver? Mas o que representa o Monte Tabor? É um outro elemento. Né? O Monte Tabor, está ele aí, ele tem aproximadamente 540 metros de subida íngreme. Existem estudiosos que dizem que ele tem 570, mas isso pouco importa. Sei que ele tem quase 600 metros. Essa parte que está aqui do lado é uma trilha, tá vendo? Essa trilha tem gente que faz essa trilha a pé. Outros vêm de helicóptero, porque lá em cima tem uma basílica, a Basílica da Transfiguração. Hoje aqueles turistas que vão até lá, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ir, os turistas que vão lá, eles podem ir por uma van aqui até um determinado momento, depois eles acabam subir a pé, ou então vão de helicóptero. Aí depende da vontade e do poder aquisitivo de cada um para ir lá, né? Muito bem. Então ele tem 500 metros de subida íngreme, e Jesus subiu isso aí com os apóstolos, caminhando com eles. O que significa isso, gente? Foi assim, nós temos que ir lá em cima, então vamos subir? Não, tem uma razão. Jesus não fez absolutamente, ele não deu um passo que não fosse uma lição. Por isso que nós ainda temos, graças a Deus, 4 bilhões e meio de anos para entender tudo isso. Vocês estão pensando, tem gente que fala assim, eu já conheço o Evangelho. Tadinho, eu matei Outro dia eu peguei uma parábola que eu não conhecia, eu fiquei louco, gente, eu não conheço isso aqui não. Aí eu interpretei a parábola, eu vou interpretar, porque eu gosto muito de psicologia, eu vou interpretar psicologicamente. Aí o mentor falou comigo assim, tem mais 69, tá? Bom, então assim, nós temos que começar, sabe, gente? O bom é que nós temos que começar. Porque vocês moram na cidade mais maravilhosa do mundo. Aqui vocês têm tudo. Vocês têm um mundo aos seus pés. Aproveitem. Vocês têm muita coisa. Olha que eu viajo para esse país aí, com tanta carência. E vocês têm tantas possibilidades. Vamos continuar aqui. Mas o que simboliza isso aí, então? Qual que é o símbolo do Monte Tabor nesse contexto, né? Então vamos lá. Simboliza que necessitamos elevar o nosso nível de consciência para entrarmos em perfeita sintonia com a espiritualidade. Então Jesus falou assim, temos que subir. Então ele subiu ali caminhando, né, pegando aqui a estrutura da montanha. Mas nós temos que elevar o nosso nível de consciência. E segundo André Luiz, 95% da humanidade, isso é lamentável dizer, eu vou dizer, está dormindo. Existem 5 níveis de consciência, não sei se vocês sabem disso. O primeiro nível é o sono sem sonhos. O segundo nível é o sonho com sonhos. O terceiro nível já é o sonho já despertando. O quarto nível já acordado. E o quinto transcendendo. E nós estamos lá no primeiro nível aí. O que é viver no primeiro nível? Comer, dormir, vestir, trabalhar maquinalmente, achando chato que hoje é segunda-feira, que tem que chegar na sexta rápido, sabe? Essas coisas que a gente faz, isso é o primeiro nível. Os nossos pensamentos são morosos,
O segundo nível é legal, né? Assim, quer ver? Menino, eu vou botar uma loja aqui e vai dar certo, vou ficar rico com essa loja aqui, porque fulano ficou. É o sonho mágico, tudo para ele é magia, vai ganhar na loteria, não sei quem vai ajudar, a pessoa não faz um estudo metodológico de nada e vai fazendo, e vai achando que vai dar certo, ele acha que é a pessoa mais inteligente do mundo, mais importante, e que tudo virá para ele. Esse é o sonho com sonhos. Quem fala isso é Joana de Anjos, tá, gente? Então veja bem, nós temos que fazer, o que Jesus está dizendo? Você quer praticar realmente mediunidade, então suba teu nível de consciência. Desgruda do inconsciente. Deixa o consciente ser mais atento. Porque o eixo da consciência é a busca da verdade. Se você perguntar o que é a consciência, é uma bússola em busca da verdade. E quanto mais ela adquire essa verdade, mais ela interage com o inconsciente, levando verdade para o inconsciente. E traz do inconsciente a questão que ele precisa saber. Então isso é viver conscientemente. É o que Jesus propõe aqui. Você quer ser médium? Então seja médium desperto. Não fica sonhando que você é o melhor médium, que você é o chefe da casa, que você é o chefe do terreiro, como dizem, né? Não, você não é nada. Você é um aprendiz. Você está começando a aprender agora. Certo? Continuando aqui, olha. E a voz que saiu das nuvens. Lembra que falou? Este é o meu filho amado, escutai, não é isso? E a voz que saiu das nuvens, o que isso que representa? Então, ela vai representar, né, que a mediunidade, para atingir os objetivos divinos, necessita da comunhão permanente com os planos superiores. Somente assim eles comunicarão conosco, instituindo-nos como bem-amados. Olha só, então aquela voz que vem lá do monte, que é um fenômeno medíocre, embora direto, ser estudado, e Jesus viveu um outro momento desse, quando ele se deixou batizar, né? Isso significa que nós temos que batizar, porque se a gente for fazer o que fizeram por Jesus, a gente tem que ser crucificado também, tá, gente? Acho que ninguém aqui quer isso, quer ser açoitado, botar, né? Então não é o que fizeram por Jesus, é o que Jesus fez. Então ele deixou ser batizado por uma... Aí tem uma outra história que eu não vou entrar agora, que é uma outra palestra, tá? Mas tem uma explicação por que ele deixou ser batizado. E é bem interessante, ele foi assim, de uma didática, de uma humildade fantástica. Ele é um amor, né? Ele é um puro amor. Então, se você quiser atingir planos superiores da espiritualidade, vai receber informações, então tem que ser, você tem que se despertar e para você pegar essas informações que vêm. Aí os mentores podem dizer para nós. O livro Voltei, do irmão Jacó, que morou aqui no Rio de Janeiro, Frederic Fichtner, ele que criou a Casa Edson, ele foi um dos diretores da FEP aqui no Rio, e ele, então, ele conta no livro Voltei, né? Centro Cultural, né? Onde que é? Marquês Branco. Marquês Branco no Flamengo, né? Então, é o número 100, se não me falha. Está vendo? Quem quiser ir lá, esse espírito ele é bem conhecido no movimento, né? E aí ele diz o seguinte, depois que ele desencarna, ele fala que é muito difícil comunicar com o plano físico, porque os médios não estão preparados. Eles não fazem isso, eles não elevam o nível de consciência deles. Bom, continuando aqui, vamos resumir então essa história toda, certo? Vamos resumir isso aqui. Olha só. Pratica-se a mediunidade com eficácia, tendo do desejo de ajudar a todos, seguindo as regras das leis naturais que regulam a prática mediúnica, adicionando a fé, o estudo e o amor, elevando o nível de consciência e buscando permanentemente o contato com as forças superiores da espiritualidade. Aí você pode praticar a mediunidade. Aí está liberado. Por isso que Moisés proibiu lá. Porque não tinha isso aqui. Era uma comunicação muito rasteira, muito horizontal. E a mediunidade necessita de uma comunicação vertical. Então, por isso que nós, aqui nos centros espíritas, temos um cuidado muito grande com este pilar da doutrina, que é a mediunidade. Eu vou dizer para vocês que no livro dos Domínios da Mediunidade, que André Luiz está sob a orientação de um mentor chamado Aulus.
Então, já no início do livro, o Wallace fala para ele: André, eu quero explicar uma coisa, meu filho. Eu estudo mediunidade do plano dele, nosso lar, há 200 anos, e ainda não saí dos primórdios. Então, ou seja, de repente, está abrindo para nós um campo novo, absolutamente novo, que a gente tem que começar a tirar as nossas viciações mentais para começarmos a expandir a nossa psique. Porque no fundo, o que é a mediunidade? A mediunidade é a preparação para exercermos com maestria no futuro o sexto sentido. Nos planos superiores não se fala, não se usa a palavra é um símbolo. E todo símbolo, quando mal interpretado, dá problema, vocês sabem disso. Às vezes você fala uma frase que você não quis dizer nada do que a pessoa entendeu. E a pessoa fica com raiva de você para todo sempre. Não é? Papai, manda dinheiro. Aí o pai lá, tá vendo esse pirralho aqui me dando ordem para mandar dinheiro? Pega a mulher e chega, não, está pedindo, papai, manda dinheiro, o negócio estou precisando de dinheiro. Essa palavra é muito complicada. Então, nos planos superiores, não existe comunicação verbal, existe comunicação psíquica. André Luiz conta que ele estava certa feita no umbral, lá no início, que ele começou a trabalhar, e tinha um senhor lá que estava gritando, pedindo socorro, porque ele estava cego. O espírito que estava lá no umbral. E o mentor falou assim: André, dá um passe nele. Aí o André falou assim: mas se eu vou dar um passe nele? Dá um passe. Conversa aí, peça a Deus, peça a Jesus e dê um passe nele. Era tanta gente para atender. Trabalha aí. Aí o André foi lá, e deu o passo. Quando ele acabou de dar o passo, uma pessoa gritar que estava enxergando. Eu estou vendo, André, você achou, né? Eu estou bom nisso. Estou vendo mesmo. Tem mais ceguinho aí, pode ir. Aí o mentor pega o pensamento do André e fala assim: André, não faça isso. Quem cura é o Senhor. Quer dizer, ele comunica mentalmente. O André só pensou, né? E o mentor captou o pensamento do André e falou: não faça isso. Pois isso você vai estragar tudo. Quem cura é o Senhor, nós só somos instrumentos. Vai entender isso, gente, vai entender isso. É difícil entender, né? Então, no futuro, nós vamos comunicar só com o pensamento. A gente já consegue, às vezes, pegar a vibração de alguém e decodificar alguma coisa, né? Mas muito lentamente. Então, continuando aqui, estudando, encontramos resposta para tudo. Olha o que Allan Kardec diz assim, na introdução do Livro dos Espíritos, item 8. Olha. Os estudos referentes à doutrina espírita só podem ser feitos de forma proveitosa se não por homens sérios, perseverantes, isentos de prevenções e animados de uma firme e sincera vontade de chegar ao resultado. Sabe? E ele fala: de repente nós somos defrontados. Ele fala nós. Ele se coloca no meio dessa história. Então isso é doutrina espírita, não é? E agora nós podemos estudar os vários tipos de mediunidade. Existem várias maneiras de estabelecer contato através da mediunidade. Por que nós podemos? Porque nós temos isso aí, o Livro dos Médiuns, que é o ensino especial dos Espíritos sobre a teoria de todos os gêneros de manifestações, os meios de comunicação com o mundo invisível, o desenvolvimento da mediunidade, as dificuldades e os tropeços que se podem encontrar na prática do Espiritismo, constituindo os segmentos do Livro dos Espíritos, o que está escrito nesse preâmbulo aí. Certo? Então, nós temos... Gente, foi o primeiro livro escrito sobre mediunidade. Eu vou contar para vocês uma história de uma pesquisadora aqui da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Não sei se vocês já ouviram falar desse nome, Melri Del Priori. Alguém já viu? Sim. Ela lançou um livro, né, Kardec, não sei assim, e eu ganhei esse livro do meu genro. E aí, que trabalha aqui no Rio como professor de história, também deu livro. Então, eu estava lendo o livro, achei fantástico, quando ela disse assim: no século XIX, meados do século XIX, ali na Gamboa, nessa região do Rio Antigo, né, quando chegava às 6 horas, as crianças tinham que correr para casa, esconder debaixo da cama, porque tinha mula sem cabeça, tinha lobisomem, tinha saci-pererê. Então era um medão danado, porque aconteciam muitas coisas estranhas, muitas manifestações mesmo estranhas, né?
naquelas regiões, em outros lugares também. Estava contando. Aí ela chega e fala assim, ainda bem que chegou o senhor Allan Kardec e botou ordem na casa. Isso é muito legal ela falar isso. Chegou o senhor Allan Kardec e botou ordem na casa, explicando o que era aquilo. Então ela explicou através do livro dos médios. Então hoje nós podemos praticar a mediunidade dentro daqueles parâmetros, né? Que seja para ajudar a todos, né? Que seja baseado na fé, no amor, no estudo, que seja com um nível elevado de consciência, e que seja dentro das leis que regem a mediunidade, enfim, isso que nós estudamos no Centro Espírita. E aí nós podemos perguntar como é que funciona a mediunidade. Porque tem gente que às vezes pergunta assim, quer ver? O espírito entra no corpo do médium? É uma pergunta válida. Aí você pensa assim, mas o perispírito ele se liga ao corpo físico, célula a célula. Então como é que de repente o espírito vai chegar e empurra, sai do corpo e eu estou entrando? É cientificamente, fisiologicamente, anatomicamente possível. Não é dessa forma. Então o mecanismo é esse aí. Você tem aqui o espírito emissor, o desencarnado, está vendo? E ele está com uma história codificada, ele está com uma mensagem codificada, ou seja, pensada por ele. Então, pode ser imagens, ideias ou conceitos. Então, ele transmite essa mensagem para o receptor, que é o médium, através de conjugação de ondas, sintonia, pensamento constante de aceitação. Porque se o médium não aceitar, não tem comunicação. Certo? Aí o que o médium vai fazer? Ele vai decodificar aquela codificação inicial e vai transformar aquilo em pensamento e linguagem. Então é assim que funciona a mediunidade. É nesse esquema que está aí. Dentro das suas, quase todas as suas tipos de manifestação. Psicofonia, psicografia, psicometria e outros tipos, né? Efeitos físicos, médiuns intuitivos, médiuns de premonições. Tudo vai funcionar com essa decodificação de uma imagem que está codificada. Ou foi codificada por um espírito emissor, ou codificado no ambiente. Então, a pessoa chega em um determinado ambiente e fala assim, nossa, aqui não está bom não, estou sentindo bem. O que ele está fazendo? Ele está decodificando a codificação do ambiente. Por isso que o Dr. Bezerra de Menezes falou que uma das causas maiores das nossas enfermidades são geradas nos ambientes que nós vivemos, onde nós vamos. Às vezes a gente vai em cada ambiente e sai de lá totalmente adoecido, enfermo. São ambientes perigosos, deletérios, ambientes onde o que gera lá, as emissões daquele ambiente, são emissões realmente fora de todo o contexto de amor, de estudo, do contexto de fé na providência de Deus. Às vezes pessoas falando coisas absurdas, sabe? Então o elemento vai lá naquele ambiente, sai de lá, às vezes com uma dor de cabeça muito grande, no dia seguinte está com problema. Se o órgão vulnerável dele é os rins, começa a doer, seu fígado começa a doer, seu estômago começa a queimar. Né? Então por quê? Porque ele foi naquele ambiente. Então essa conjugação de ondas ambientais, elas podem ser muito positivas, como podem nos prejudicar. Então aí está a outorga de Jesus para a prática da mediunidade. Então nós podemos praticar a mediunidade? Podemos. Mas vem para cá para estudar. Né, Graça? Vamos estudar. Longo caminho. Vamos estudar. Eu estou estudando há 40 anos. Já. O Alves com 200 está nos primórdios. Eu não estou nem no primórdio ainda, né? Bem assim, estou caminhando para os primórdios. Mas a gente aprende a cada dia, a cada momento que nós fazemos esse contato com os espíritos, por exemplo, em reuniões mediúnicas, que eu já participo durante todo esse tempo, eu participo de reunião mediúnica, agora está começando a reunião lá onde eu participo. Né? Então, a pessoa só não vou quando eu estou nesse trabalho. Então, ali nós conversamos com espíritos há mais de 30, 40 anos. E nós aprendemos coisas incríveis. Por que aqueles espíritos que vão nessas reuniões, ou eles são sofredores, são levianos, são ignorantes, muitas vezes não sabem que desencarnaram.
né? E a gente fica falando que são impostos. Né? Tem essa mania de falar, né? Sai de mim impostos. São irmãos e irmãs que precisam daquilo que João representa, amor. Precisa do diálogo que Tiago representa, que é o estudo. Precisa da fé que Jesus está presente ajudando, que é representado por Pedro. Então é isso que nós precisamos entender em termos de mediunidade, para começar. Aí depois nós vamos adentrar. Uma outra coisa que eu queria dizer para vocês é o seguinte: por estarmos muito tempo nesse trabalho, eu vejo muita gente que chega ao centro espírita, olha isso em todo lugar, tá? Isso aí, do norte a sul do mundo, né? Não é só do Brasil. A pessoa chega no centro espírita muito doente, com muitas necessidades. Ele já foi nos psiquiatras, nos psicólogos, nos holísticos, né? Já foi em um monte de lugar e não conseguiu uma informação. Aí ele chega no centro espírita, às vezes tem um atendimento fraterno, faz um tratamento aqui de passes e água magnetizada, enfim, ele participa da terapêutica espírita. E ele vai melhorando. Porque ele vai, além de tudo, além dele estar participando dessa terapia, ele está aprendendo nas reuniões. Expositora que vem aqui, passa uma informação, passa outra, você vai pegando esse monte de coisa e vai trazendo. Aí ele melhora, beleza, tranquilo, aí que bom. Ah, não vou lá mais nada, eu quero me envolver com isso não. Eu quero me envolver com isso não, esse coisa de doido. Olha, gente, eu queria isso. Eu tinha 6 anos quando eu vi o primeiro espírito. Eu levei o maior susto, eu achava que eu estava conversando com Jesus, sabe? Ele era tão luminoso que eu falei, nossa, é Jesus. Aí ele me deu a grade da minha encarnação. Tudo que ele falou para mim aconteceu. Aí, a partir daquele dia, eu entendi, eu não estou mais livre disso. Não tem jeito. Eu estou terrivelmente preso nesse trabalho. E ele realmente foi. Então, minha gente, quando você é chamado para o centro espírita, quando você busca no centro espírita ajuda que veio, é porque Deus está dizendo para você assim, meu filho, minha filha, é hora de desenvolver o 6º sentido. Está começando em você o 6º sentido. Aquele negócio de tato, paladar, olfato, essas coisas, muito legal, você já sabe. Agora eu quero te dar um outro sentido. Vou dizer para vocês uma coisa para vocês não desanimarem, tá? Eu não vou falar o planeta, não. Aqui no nosso sistema solar tem um planeta que os habitantes de lá têm 12 sentidos desenvolvidos. 12. Vou falar um para vocês ficarem bem animadinhos. A pessoa ouve e vê por todo o corpo. Então ninguém chega por trás de você para te pegar. Você tá vendo? Né? Você sabe tudo que está acontecendo nos seus 360 graus. É um dos sentidos. Deve ser uma confusão viver isso, né? Isso tem que ser devagar mesmo, né? Aos poucos. Na verdade, eu psicografei um livro chamado Destinos, Marcas e Respostas, e o último capítulo do livro é um estudante do plano espiritual que eu estou contando, que lá na colônia dele é uma colônia só de estudos, só tem pavilhões de escolas, e que o sonho de todos aqueles alunos é chegar no tal pavilhão lá, que eu não sei como é que chama o pavilhão, não me lembro, se tem cor, se tem nome. Aí um belo dia ele chega lá para estudar, eles falam com ele assim, agora você vai se apresentar ao pavilhão tal, que é o tal que ele queria. Ele teve um susto. Aí ele conta, gente, as primeiras impressões dele do pavilhão, eu pensei assim, nossa, se eu fosse eu ficava louco. Porque é tudo diferente, completamente diferente. É um outro nível de aprendizagem. Então tudo começa aqui. Né? Então se você tem possibilidades mediúnicas já, porque todo mundo é médium, só que tem uns que têm tarefas. Né? E outros estão começando a se capacitar para elas. Então venham estudar conosco. Venham entender o que é isso. Não tenha receio disso, porque isso é natural. Já pensou quando vocês começarem a enxergar? Deve ter sido difícil, né? Vocês eram tudo nos ceguinhos, certo? Aí vocês não enxergavam nada. Um dia vocês viram a luz e começaram a ver um monte de coisas, né? Pedra, grama, água. O que é isso? Ficaram loucos. Não sabiam o que é isso. Aí vocês tiveram que adaptar com calma. E começaram a ouvir aquele barulhão que fazia, aquela coisa toda. Hoje a gente já consegue decodificar tudo isso. Que é a nossa relação com o mundo externo. E a mediunidade agora vai ser uma comunicação vertical.
Gente, é isso. Eu espero que tenha sido útil para vocês. Certo? Vamos estudar o livro dos médiuns, vamos conversar com Jesus, vamos conversar com os nossos mentores, que a gente abandona os nossos mentores com a beleza, né? A gente esquece dele. Ou vocês têm esse hábito de quando vocês vão orar, você fala, sou um mentor amigo, muito obrigado por você estar me ajudando nessa encarnação. Conversa com ele. De noite, quando você for deitar para dormir, seu corpo é que vai dormir, você não. Então, se você estabelecer um contato com o seu mentor, de repente ele te leva aí a um lugar para vocês conversarem um pouco, dar uma ajustada, apertar parafuso, as coisas todas, para poder ter uma vida mais tranquila. Olha, muito obrigado, tá, gente? Uma boa semana para vocês.